Fala, rapaziada, vamos para mais dois casos aqui. Vamos lá. Francês com má digestão. Tenho um Peugeot 206 1.6, 16 válvulas 2002, que às vezes engasga em baixa rotação de primeira a segunda marcha. Já troquei o corpo de borboletas, sensor MAP e velas. Nenhuma luz de injeção, como assim nenhuma luz? Só tem uma, como é que nenhuma luz? Parece que são várias, né? Nenhuma luz de injeção acende no painel. O que pode ser isso? Ah, meu Deus, que pergunta. Isso aqui é mais que genérico. Mas enfim, vamos lá. Muitos defeitos. Como é que o editor da revista tem coragem de colocar uma pergunta dessa? Cara, isso aqui é uma falta de respeito com quem está lendo. Escolha perguntas mais completas para poder colocar. É uma pergunta que não leva nada a lugar nenhum, mas enfim. Tem que colocar editor na revista, ou estagiário, que tenha um mínimo de experiência, de noção, de bom senso em saber escolher pergunta, mas enfim. Muitos defeitos podem provocar esses sintomas. Mande verificar a pressão e a vazão da bomba de combustível, assim como a dos injetores também. É isso. Uma pergunta genérica para uma resposta 200 vezes mais genérica. Mas enfim, vamos lá. É flex ou bicombustível? Possuo um Ford Ka automático 1.5, ano 2020. No manual do proprietário diz que se o veículo roda exclusivamente com etanol E100, é recomendável encher o tanque de combustível com gasolina a cada troca de óleo programada. Há também uma informação no adesivo colado na tampa de reabastecimento de que deve ser abastecido com gasolina aditivada a cada 5.000 quilômetros. Gostaria de saber o porquê desta recomendação, uma vez que é dito que carros flex podem rodar com qualquer um dos dois tipos de combustíveis, gasolina ou etanol. Resposta: algumas linhas de pensamento, montadoras entre parênteses, afirmam que a gasolina atua como solvente dos depósitos gerados nas linhas de combustível pelo etanol e vice-versa. Tá bom, mais dois casos aí. E esse do Peugeot aqui, eu poderia até fazer uns comentários aqui, mas tudo bem. O comentário básico que eu faço em 99% dos meus vídeos. Não fala a sequência do diagnóstico. Chegou lá, usou quantos scanners? Eu já vi, algumas pessoas vão falar que é loucura, mas eu já vi, vamos pegar aqui, vou usar minha mão. Pega esse scanner, ele dá um código de falha. Eu vou falar P0001, tá? Aí usa esse. Eu já vi usar, aí você usa esse, volta a usar, aí em vez de usar o quinto, volta a usar esse. Aí o erro não aparece mais. Não aparece erro. Como eu já vi, não apareceu o erro mais, como mudar o erro? Então você vai, usa outros scanners e volta a usar esse aqui, no quinto. Você usou ele primeiro, começa a usar ele quinto. O erro mudar. Você já viu isso? Tem mecânico que tem 70 anos no ramo e nunca viu isso acontecer. Eu já vi. Mecânico lá sentado no carro com o mecânico do lado, o mecânico fazendo, pegou o scanner, sentou, ficou lá usando. Ah, olha aqui, Renan. Olha, mudou. Agora, o mesmo scanner, a gente usou outros, deu erro. Então, assim, qual é a sequência que fez? Quantos scanners usou? Fez análise de poluentes? Não usou osciloscópio? Que usou osciloscópio no carro? Usou ou não? Depois, eu não estava entendendo, na verdade eu não estava entendendo não, né? Porque não é uma lógica isso, não é uma explicação, não é uma ciência exata, não é uma explicação vinda de Deus. Mas eu acho que eu comecei a entender o porquê de 2018 para cá
jornais automotivos, revistas automotivas começaram a focar muito em osciloscópio. Muito, muito, muito. Eu vou fazer o próximo vídeo falando sobre isso, não vou esquecer. Deixa eu até. Vou escrever aqui no celular para não esquecer. Se não esqueço, a cabeça fica mil e eu esqueço. É o porquê do osciloscópio. Tá, deixa eu anotar aqui rapidinho, beleza. Então, eu acho que eu entendi depois que eu vi eu recebi um e-mail de uma montadora e eu acho que é por isso. Eu acho que esses jornais já tinham essa informação, já vinha ali nos bastidores, que essas revistas têm acesso a muitas pessoas que ficam ali no bastidor, muito assunto de bastidor. E eles começaram a falar muito de osciloscópio. Osciloscópio, 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 tem muita matéria de osciloscópio. Nos últimos 5 anos, tem mais matéria falando de osciloscópio do que nos últimos 20. Então você pega só os últimos 5, osciloscópio, muito osciloscópio, e analisador de poluente. Voltou, era muito na época da Controlar, voltou a falar muito de analisador de poluentes. E eu acho que um dos motivos é o que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui. O Ford Ka, eu já vi essa recomendação falando de usar gasolina a cada 5.000 quilômetros. Olha, eu também, é que hoje em dia, se falar algumas coisas aqui, eu sei que o ramo automotivo não tem tanta gente mimizenta. O ramo automotivo é mais gente raiz, é menos cara mimizento, não tem tanto jovem para ficar cagando regra, para ficar tentando ostentar virtude. Então o ramo automotivo é bom por causa disso. Tem muito cara, né, muito cara raiz. Tem muitas pessoas, 99% do ramo automotivo é raiz, não é Nutella, não se ofende, tem uma cabeça um pouco mais aberta. Então, ainda bem que o ramo automotivo é assim. Então, eu seguiria, mudaria essa recomendação. Eu não encheria um tanque com combustível aditivado, com a gasolina aditivada. Eu faria um outro tipo de procedimento. Mas eu falando na internet isso, vai gerar um rebucetê do inferno, mas eu tenho um procedimento diferente. Quem quiser trazer o carro na minha oficina, quem quiser que eu pegue o carro ali no condomínio, na sua casa, quem quiser entre em contato, está aí na descrição o e-mail, manda por e-mail, depois no e-mail eu vou passar o WhatsApp da empresa, aí eu posso te dar essa dica, eu prefiro dar a dica ali no individual, que aí eu posso ter mais tempo para explicar tal, e de acordo com as dúvidas do próprio cliente ali, eu vou moldando a explicação. Se você der uma explicação aqui, a explicação aqui vai ser muito genérica, vai ser muito universal. Então eu prefiro ali de cliente para cliente, às vezes o cliente, eu mal termino de falar, ele, não, já entendi, por causa disso, então. Aí eu não preciso nem terminar de falar. Então, porque o cliente já sabe, é um cliente que já conhece mais, e às vezes o cliente, ele é muito, como é que fala, amador. Então você tem que dar da base, falar bem da base, que dá vários exemplos, você tem que montar a base, fortalecer a base com muitos exemplos. Depois indo aos poucos, tal, então você não pode também tudo de uma vez, você tem que ir aos poucos, tal, para o cliente ir amadurecendo ali, ele ir fortalecendo aquela ideia dele, e estruturando aquela ideia, aquele pensamento, aquele raciocínio. Então, mas eu faria diferente. Faria não, eu faço diferente. Mas enfim, o meu carro hoje é flex. E eu uso muita gasolina. E a cada certos tanques, eu uso um tanque de etanol. E principalmente quando eu vou fazer certos tipos de, de não de viagem. Às vezes eu preciso usar o carro todo dia, por exemplo, para ir num lugar. Aí eu prefiro usar etanol. A outros eu uso menos o carro, eu prefiro usar, sei lá, gasolina. Então eu tenho bitolagens da minha cabeça, eu tenho achismos na minha cabeça que eu faço no meu carro. Mas eu também não sei se é crime isso. Talvez o carro seja meu, talvez eu possa fazer o que eu quiser no meu carro, mas também prefiro não falar porque talvez seja crime, né? No Brasil hoje em dia tudo é crime, né? Tudo pode virar crime, a pessoa, o que o Renan falou é crime. Então é perigoso a justiça aceitar que qualquer coisa que se fala é crime. Então, melhor não falar, eu prefiro falar pessoalmente. Então é isso, um beijo e até a próxima.